Olá a todo mundo, vamos dar início à nossa aula 4 de Cálculo Diferencial Integral 2 e vamos falar um pouco sobre integrais trigonométricas. Dúvidas matemáticas é com o professor Pedro. Nessa aula de hoje iremos falar de dois tipos de integrais trigonométricas. Vamos começar com integrais do tipo seno elevado a m de x vezes cosseno elevado a n de x dx. E aqui nós vamos tomar três possibilidades. No caso em que a potência do cosseno ela é ímpar, ou seja, ela pode ser dada por 2k mais 1, onde k aqui é o número natural, então nós podemos guardar um fator cosseno aqui, certo? Da seguinte maneira, nós escrevemos ele aqui fora como produto. Por quê? Porque quando nós multiplicamos esse cosseno aqui, nós vamos somar uma potência, que é esse mais 1 daqui, certo? No caso aqui de cosseno elevado a 2k, é a mesma coisa que cosseno ao quadrado elevado a k, já que potência de potência a gente multiplica, tá? Então todo esse termo aqui é igual a esse. Feito isso, nós ficamos com o termo cosseno quadrático aqui, e aí nós podemos utilizar essa igualdade trigonométrica aqui, substituindo o cosseno ao quadrado por 1 menos o seno ao quadrado. Então nós vamos ficar com a integral de seno elevado a m de x vezes 1 menos seno ao quadrado de x elevado a k vezes cosseno de x. Feito isso, nós fazemos a substituição u igual a seno de x. Então, observa que aqui vai ficar u, aqui vai ficar u, e o que é que vai acontecer com esse cosseno? Quando a gente derivar aqui, a gente vai ficar com du igual a cosseno de x dx. Então, tudo isso aqui vai ser du, simplificando a minha integral, que vai ficar a integral de u elevado a m, onde tinha o meu seno aqui, ó, de 1 menos u ao quadrado, onde eu tinha o seno aqui, né, vezes du, que no caso é o meu cosseno de x dx. E a partir daí nós podemos resolver essa integral de uma maneira bem mais fácil. Então, antes de ir para a segunda possibilidade, vamos fazer aqui um exemplo rapidinho. Então, vamos calcular aqui, bem facilzinho, a integral do cosseno de x à terceira de x dx. Então, integral cosseno à terceira de x dx. Então, guardando um fator do cosseno aqui, a gente fica com cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Né? Multiplicando aqui, a gente vai somar os expoentes, fica cosseno à terceira de x. Então, agora nós fazemos a substituição cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Certo? Então, continuando aqui, isso vai ficar a integral de 1 menos seno ao quadrado de x cosseno de x dx. E agora eu vou fazer a substituição u igual a seno de x. Então du é igual a cosseno de x dx. Então, substituindo, a gente vai ficar com a integral de 1 menos u ao quadrado du, certo? Então, continuando aqui fazendo a primitiva, a gente vai ficar com u menos u à terceira sobre 3, mais uma constante de integração aqui, que eu vou chamar de c. Desfazendo a substituição aqui, a gente fica com seno de x menos seno à terceira de x sobre 3, mais a constante de integração. Feito isso, vamos para a segunda possibilidade, que é se a potência do seno for ímpar. Né? Lembre que na primeira seria a potência do cosseno, agora vamos considerar a potência do seno sendo ímpar, seno da forma 2k mais 1, onde k é o número natural. Então, reescrevendo aqui essa integral, já substituindo a potência aqui por 2k mais 1, nós vamos guardar um fator desse seno aqui, certo? Então eu peguei um seno daqui e coloquei ele aqui, ó. Se eu multiplicar aqui, eu vou somar com mais um, que é esse mais um daqui.
E seno elevado a 2k é a mesma coisa que seno ao quadrado elevado a k. Potência de potência, a gente multiplica, fica seno elevado a 2k. Feito isso, nós fazemos a substituição seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, né, substituindo aqui. E depois nós utilizamos a substituição u igual a cosseno de x. Derivando isso, a gente fica com o du igual a menos seno de x dx. Substituindo na integral e colocando esse sinal de menos já aqui fora, né, por conta do seno que está aqui, ó, a gente fica com a integral de 1 menos u ao quadrado, né, que seria cosseno ao quadrado, elevado a k aqui fora, vezes u elevado a n, que seria cosseno elevado a n. E seno de x dx vai ser o meu du aqui, sendo que o sinal de menos eu já coloquei aqui fora. Certo? Então, dessa maneira aqui, nós resolvemos integrais trigonométricas desse tipo facilmente. Então, vamos ver mais um exemplo. Então, vamos responder a integral do seno à quinta de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Então, seguindo o que nós acabamos de ver, isso vai ser a integral do seno de 4x cosseno ao quadrado de x, e eu vou colocar um seno de x aqui, ó. Seno de x vezes seno à quarta de x vai ser seno à quinta de x. E esse seno à quarta eu vou escrever da seguinte maneira: seno ao quadrado de x elevado ao quadrado, que fica cosseno ao quadrado de x, seno de x dx. Agora eu vou substituir esse seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então eu vou ficar com a integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado, cosseno ao quadrado de x, seno de x dx. Então agora eu vou fazer a substituição u igual a cosseno de x. Então du aqui vai ser igual a menos seno de x dx. Então, fazendo a substituição, eu vou ficar com a integral de 1 menos u ao quadrado elevado ao quadrado. Aqui eu tenho um cosseno ao quadrado de x, então vai ficar u ao quadrado. E aqui seno de x dx vai ser o meu du, e esse sinal de menos eu vou colocar aqui fora da integral. Então, continuando aqui, isso fica menos a integral de, desenvolvendo esse termo, eu fico com 1 menos 2u ao quadrado mais u à quarta vezes u ao quadrado du. Então, isso aqui é igual a menos a integral de, multiplicando todo mundo aqui por u ao quadrado, eu vou ficar com u ao quadrado menos 2u à quarta mais u à sexta du. Então, isso aqui é igual a menos, fazendo a primitiva aqui, eu vou ficar com u à terceira sobre 3, menos 2u à quinta sobre 5, mais u à sétima sobre 7, mais uma constante de integração. Fazendo o jogo de sinal aqui, e já mudando o u pelo cosseno aqui, fazendo aqui à esquerda, eu vou ficar com menos cosseno à terceira de x sobre 3, mais 2 vezes cosseno à quinta de x sobre 5, menos cosseno à sétima de x sobre 7, mais uma constante de integração. Certo? Está aí resolvida a minha integral definida de seno à quinta de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. E a terceira e última possibilidade é se ambas as potências forem pares. Então, se ambas as potências forem pares, nós não podemos utilizar nenhum daqueles dois métodos, e aí nós devemos se utilizar da nossa criatividade, utilizando as identidades trigonométricas para resolver esse tipo de integral. Por exemplo, vamos tentar calcular aqui a integral definida de 0 a π de seno ao quadrado de x dx.
Então, ó, já utilizando essa igualdade aqui de baixo, ó, isso vai ficar a integral de 0 a π de 1 menos cosseno de 2x sobre 2 dx, certo? Então, eu posso colocar esse meio aqui para fora e a minha primitiva vai ser o quê? A primitiva de 1 aqui em relação a x é x menos. Qual é a primitiva de cosseno de 2x? É seno de 2x sobre 2. Então, tudo isso aqui de 0 a π. Então, eu vou ficar aqui com 1 meio de π menos seno de 2π sobre 2 menos, aí 0, menos com menos daqui, mais seno de 2 vezes 0, 0, sobre 2. Seno de 0 é igual a seno de 2π, onde ambos são iguais a 0. Então, eu fico com apenas o π aqui, vezes o meio, π meio. Então, com esse exemplo aqui eu encerro essa aula. Agradeço a todos vocês pela paciência. Qualquer dúvida nós iremos tirar na próxima aula presencial ou através do e-mail. Muito obrigado a vocês e até a próxima.